Boa noite, Lúcia, Danúzia. Eliane, Sandra, Maitê, Ana. Como eu coloquei, quem quiser ir deixando nos comentários nome das pessoas encarnadas ou desencarnadas, fique à vontade. Harrison, não sei se é assim que se pronuncia. Priscila, boa noite. Fernanda, Ruth, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que possamos, na noite de hoje, boa noite, Manuela, Joselaine, boa noite, Daniela. Que possamos, boa noite, Lívia. Que possamos todos receber as bênçãos as quais necessitamos. Os benfeitores amigos já se encontram nesse ambiente. Boa noite, Marta. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Selma. Boa noite, América de Porto. Sejam bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus já comece a se instalar no coração e na mente de cada um de nós. Vocês me ouvem bem ou gostariam que eu falasse um pouco mais alto? A minha voz um pouco baixa? Priscila, prece para os filhos Wagner, Lesque, Verônica, Ângela, Eliane, de Dourados. Boa noite, Marise, Maitê. Me ouvem bem? Boa noite, Jurema. Larissa, a Sandra aí novamente. Me ouvem bem? Tranquilo? Maria Heleni, ó, Maria Heleni. Sejam todos bem-vindos, Desirê, Cláudia, Daniela. Boa noite, Val. Todos bem-vindos.
Obrigada pelo retorno. Obrigada, Rê, Divina, Priscila, obrigada. Quem quiser pegar a sua água, seja um copo, uma jarra. Se quiserem colocar separado uma garrafinha de água para cada filho, para o esposo, para a esposa, fica bom. Cada um de nós, os benfeitores, trazem o remédio adequado conforme a nossa necessidade. Boa noite, Lenice. Janeide, boa noite. Está cortando? Muito bem, Daniela. No momento das preces, eleva o teu pensamento e direciona para ele. O Mestre Jesus encaminhou. Hoje justamente vamos falar das preces. Angela Maria, vamos orar sim. Boa noite, Val. Bem-vinda, Val. Miriam Castro, Rosamir Castro. Bom, 19 horas. Nesse momento, espero que cada um já esteja com a sua água. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos imaginar que Ele, nesse momento, esteja em nossa frente. E nessa hora, Ele, com as mãos estendidas para nós vamos entregar tudo aquilo que está nos afligindo nesse momento. Sejam as dores do corpo, sejam as dores da alma, todas as nossas aflições, os nossos amores que estiverem passando por dificuldades. Vamos entregar nesse momento ao nosso Mestre Jesus. Com fé, em toda confiança, Ele que tudo pode. Amado Mestre, quero te rogar nesse momento por cada irmão, e que tu possas, Mestre, adentrar em cada lar, retirando todo o mal, tudo aquilo que está te preocupando. Retira, Mestre Jesus. E para as dores, Mestre, do corpo físico, da alma, que os teus benfeitores amigos deixem nas águas o remédio que esse irmão, que essa irmã esteja necessitando. Nesse momento, te agradecemos por todas as bênçãos derramadas. E vamos à leitura do Evangelho, aprender um pouco mais dos teus ensinamentos de amor através do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado, que assim seja. Para quem quiser nos acompanhar, nós vamos ler o capítulo 27, Evangelho segundo o Espiritismo, pedir. Nós vamos falar das qualidades da prece. E o Evangelho nos diz assim: quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar pondo-se de pé nas esquinas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa.
Mas quando quiserdes orar, em vosso quarto e fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. E se entrai em vosso quarto, fechando a porta, quer nos dizer mais, quer dizer além do que aqui diz. Nos fechar, nos isolar, deixar as preocupações para fora, deixar, não ficarmos pensando, eu tenho uma roupa para lavar, um almoço para fazer. Não. Vamos falar, vamos nos conectar. É entre nós e Deus. Então, vamos nos fechar no nosso quarto. Em vossas orações, não façais longas repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes que peçais. Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai também perdoe vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. É aquilo, né, meus irmãos, nós queremos pedir para nós, me perdoa por tal, mas nós não perdoamos o nosso irmão, que muitas vezes fez bem menos para nós do que nós já fizemos. Contou também esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava interiormente desse modo: Ó Deus, rendo-vos graças por eu não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem tampouco como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Ou seja, ele estava se vangloriando, na verdade, para Deus, né? Estava se mostrando assim. Plano ao contrário, mantendo-se afastado, sequer ousava levantar os olhos para o céu. Mas batia no próprio peito e dizia: Ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Isso é o que todos nós somos, pecadores. Nós somos, Deus sabe, somos pequenos ainda, estamos aprendendo, estamos tentando nos melhorar. Declaro-vos que este voltará à sua casa justificado. Esse, né, o publicano que dizia que tem de piedade porque sou um pecador. E o outro não, pois todo aquele que se exalta, que se eleva, será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Isso está lá em Lucas, né, capítulo 18, versículos de 9 a 14. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo. Não façais longas orações, pois não é pelo palavreado excessivo que sereis ouvidos, mas pela sinceridade. Antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de qualquer sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu,
examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Capítulo 10, os números 7 e 8. Aqui mais ou menos repetiu o que falou lá em cima. Não nos elevar, não nos fazer uma elevação da nossa pessoa, não precisa. Assim como Deus sabe os nossos defeitos, Deus sabe as nossas qualidades. E vamos pedir, quando formos orar, vamos orar com o coração. Não precisa, como papagaio, ficar repetindo as palavras, mas falar aquilo que está no nosso coração. Pureza de sentimento, honestidade, sinceridade de sentimento. A eficácia da prece, o Evangelho nos fala. O que quer que peçais, se crerdes que obtereis, então vos será concedido. Marcos capítulo 15, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece. Baseiam-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como no universo tudo se encadeia segundo as leis eternas, nossas promessas não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida nenhuma, há leis naturais e imutáveis que Deus não derroga conforme o capricho de cada um. Mas daí que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade a uma grande distância. Se fosse assim, o homem não seria mais que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria tentar desviar-se do raio. Deus não deu a inteligência para que não usasse, nem a vontade para não querer, e a atividade para permanecer sem agir. Como o homem é livre para agir, tanto num sentido quanto no oposto, seus atos têm para ele mesmo e para o outro consequências que se subordinam ao que faz ou deixa de fazer. Há, portanto, por iniciativa dele, acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais na mesma medida que o avanço ou atraso da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento, sobre a qual se estabelece um mecanismo. Portanto, Deus pode aceder a certos pedidos sem rogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, segundo seu consentimento, sempre subordinado à sua vontade. Ou seja, Deus nos deu livre-arbítrio. Nós não podemos ficar, porque está se apresentando uma dificuldade, estamos com um problema, nós não podemos ficar, isso é a vontade de Deus. Não, meus irmãos, nós vamos fazer oração, porque nós vamos receber a força, os bons espíritos vêm em nosso auxílio, surgem as ideias que nos são intuídas, para que nós possamos nos livrar, se for assim, da vontade do Pai, daquele problema, ou pelo menos amenizar e nos fortalecer para passar naquela situação. Nós não podemos ficar inertes, nós não devemos ficar inertes. Deus nos deu inteligência, nos deu a liberdade de agir. Portanto, seria ilógico concluir: o que quer que peçais em prece vos será concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência se não consentir a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Assim ocorre a um pai sábio que recusa a seu filho as coisas que viriam a prejudicá-lo. Porque às vezes nós não sabemos pedir, meus irmãos. Às vezes, lá na frente, aquilo
que nós queríamos no momento nos será prejudicial, e Deus sabe disso. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus irá deixá-lo sofrer, como o cirurgião que deixa o doente sofrer uma operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se dirigir a Ele com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Além disso, também lhe concederá os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda de ideias que lhe faz sugerir através dos bons espíritos, permitindo-lhe assim ter mérito. Porque se ganhássemos tudo de bandeja, não é, meus irmãos? Onde estaria o nosso mérito? Deus assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo essa máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não aqueles que esperam tudo de um socorro que vem de fora, sem usar suas próprias faculdades, mas na maior parte do tempo prefere-se ser socorrido por um milagre sem ter feito nada. Isso se encontra no capítulo 25, número 1 e seguintes. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Tem uma sede horrível. Sente-se desfalecer. Deixa-se cair em terra. Roga a Deus que o assista e espera. Mas nenhum anjo vem trazer-lhe de beber. Nenhum anjo vem trazer-lhe a água. No entanto, um bom espírito sugere-lhe a ideia de levantar-se, de seguir um dos atalhos que se apresentam diante de si. Então, através de um movimento maquinal, reunindo suas forças, levanta-se e caminha rumo à aventura. Em certa altura, descobre um riacho à distância. Com essa visão, retoma a coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, ó Deus, pela ideia que me inspirastes e pela força que me destes. Mas se não tem fé, ele dirá: que grande ideia eu tive, que sorte eu tive de tomar o atalho da direita em vez do atalho da esquerda. Às vezes, o acaso nos serve realmente bem. Isso é o que diria aquele que não tem fé, meus irmãos. Mas a gente sabe que a gente recebe as intuições, as boas intuições, quando a gente pede. Quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Mas, dir-se-á, porque o bom espírito não lhe disse claramente: segue esse atalho e ao cabo encontrarás o que necessitas? Porque já não lhe mostrou para guiá-lo e sustentá-lo em sua fraqueza? Dessa maneira, iria convencê-lo da intervenção da providência. Em primeiro lugar, foi para ensinar-lhe que é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso de suas próprias forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança do homem nele e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de um filho que cai e que, se percebe alguém, grita e espera que venham levantá-lo. Se não vê ninguém, é preciso esforço e então levanta-se sozinho. Quem nunca assistiu? Especialmente os bebês fazem isso, não é? Eles caem e se um de nós corre para levantá-los, eles ficam lá chorando, esperando que a gente... Não é? É mais ou menos isso. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito: sou Deus para guiar-te em tua viagem e preservar-te de todo perigo, Tobias não iria ter mérito algum. Confiando em seu companheiro, sequer teria precisado pensar. Por isso, o anjo só se deixou conhecer no retorno, nas terras desconhecidas. Né?
a ação da prece e a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Através dela, entra-se em contato por pensamento com o ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo, ou pelos outros, pelos vivos, ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades, que são dirigidas aos bons espíritos, são reportadas a Deus. Quando se ora a outros seres que não a Deus, aqueles funcionam apenas como intermediários, intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Ou seja, você pode fazer a oração para o seu anjo guardião, pode fazer para a Mãe Santíssima, pode fazer para quem quiser, não tem problema. Todos esses pedidos serão encaminhados ao nosso Pai Maior, porque tudo acontece com a vontade dele. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, vindo o ser rogado ao nosso apelo, ou indo nosso pensamento até ele. Para se ter ideia do que se passa em tal circunstância, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, assim como aqui estamos mergulhados na atmosfera. Esse fluido recebe um impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal estendem-se infinitamente. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado a encarnado, uma corrídica estabelece-se de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. Assim, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que se encontrem. Assim, os espíritos comunicam-se entre si, transmitem-nos suas inspirações, e assim se estabelecem relações à distância entre encarnados. A explicação é, sobretudo, para os que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar-lhe o efeito inteligível, mostrando que ela pode ter uma ação direta e efetiva. Não se torna, segundo essa explicação, menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e o único que pode tornar eficaz a ação de qualquer prece. Através da prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto que dele se afastou. E também assim pode desviar de si os males que atrairia por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Tem o direito de queixar-se se não obtém a cura? Não, pois poderia ter encontrado na prece a força de resistir às tentações. Dividindo em duas partes os males da vida, uma
dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa. Ou seja, tem muitas coisas, né, meus irmãos, que nós podemos evitar. Tem muitas coisas mesmo, vamos dizer, 90% nós podemos evitar. Nós causamos as próprias aflições. E aí, complementando aqui, diz, né, que dividindo em duas partes, uma que o homem pode evitar, outras das tribulações das quais ele mesmo é a primeira causa, devido à sua incúria, né, à sua inconsciência, né, e a seus excessos. Ver-se-á que essa última ultrapassa em grande número a primeira. Aquilo que eu comentei. Nós preparamos as nossas aflições. Portanto, fica bem evidente que o homem é autor da maior parte de suas aflições e que se pouparia delas se agisse sempre com sabedoria e prudência. É certo também que essas misérias são resultado de nossas infrações às leis de Deus e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças que são a consequência dos excessos e as vicissitudes que acarretam essas doenças. É aquilo, se eu como demais, passo mal depois, não posso culpar a Deus. Se eu fico me ofendendo, desconfiada com qualquer irmão e falo ao invés de calar, eu não posso culpar a Deus. Porque muitas vezes melhor colocar a água da paz na nossa boca, como falava a mãe do Chico, ficarmos calados, observando, porque nem sempre, quando nos calamos, consentindo, o próprio Evangelho diz, fala da caridade moral, que é quando nós sabemos calar para que muitas vezes um até mais tolo que nós possa falar. Vamos deixar, vamos tentar compreender, porque não estamos todos no mesmo degrau evolutivo, nós não estamos todos. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não temeríamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos vinganças, etc. Exemplos que o Evangelho nos dá. Admitamos que o homem não possa nada em relação aos outros males e que toda prece seja inútil para evitá-los. Já não seria bastante libertar-se de todos os males que procedem do próprio comportamento? Ora, nesse ponto, concebe-se facilmente a ação da prece, pois ela tem como efeito atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução nos pode ser funesta. Nesse caso, não é o mal que eles afastam, é a nós mesmos que afastam do pensamento que pode causar o mal. E em nada impedem os decretos de Deus e não suspendem o curso das leis da natureza, mas é a nós que impedem de infringirmos essas leis, orientando nosso livre-arbítrio. Eles vêm, nos intuem, nós só precisamos entrar em sintonia com esses benfeitores amigos que estão aí nos ajudando, nos auxiliando.
mas o fazem sem nosso conhecimento, de uma forma oculta, para não sujeitar nossa vontade. O homem encontra-se, pois, na posição daquele que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas que sempre é livre para segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que o homem tenha responsabilidade por seus atos e para permitir-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. É assim que o homem sempre pode estar certo de obter, se pedir com fervor. E, sobretudo nesse aspecto, podem aplicar-se estas palavras: pedi e obtereis. Então é isso, meus irmãos. Que as nossas preces, que as nossas orações sejam feitas em conexão. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos rogar ao Pai. Não é aquele bem material só para nossa satisfação do corpo de matéria. Vamos rogar que Ele nos envie os benfeitores, no sentido de nos fortalecer com os bons pensamentos, de nos intuir. Que possamos entender que não são preces longas que nos conectam com Jesus, que nos conectam com Deus, mas é aquela prece do nosso coração, aquilo que nos aflige, aquilo que está nos perturbando, vamos entregar em suas mãos. Chegamos ao final dessa hora do Evangelho. Vamos fazer a nossa oração. Se você já está com a sua água, depois eu vou olhar os comentários. Se tiver algum retorno, eu vou dar. Mesmo depois, algumas pessoas pediram orações e eu vou colocá-las no meu caderno, tá bom? Deus Pai Todo-Poderoso, amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por esses momentos, com esses irmãos, essas irmãs, e que cada um tenha recebido aquilo que esperava, que a tua paz, que o teu amor e a tua luz ilumine o coração e a mente de cada um nesse momento, e que essas águas colocadas perto desses irmãos e irmãs recebam o remédio necessário desses médicos benfeitores do plano espiritual, trazendo a cada um aquilo que necessita nesse momento. Que possamos ter uma semana abençoada, nos sentindo fortalecidos, otimistas, amparados pelo teu amor, tua força, a tua paz, e que a nossa fé a cada dia cresça mais em ti, Mestre. Muito obrigada, que assim seja. Até o próximo domingo, e que o Mestre Jesus esteja com todos, agora e sempre. Que assim seja.